já foi ministrado, e a Cris falou com tanta, aquela figura do caroço da fruta. É algo tão tremendo acerca do que aconteceu no Éden, porque o que tem o Éden a ver comigo? O que tem aquilo que Adão e Eva fizeram a ver comigo? Tudo. Porque, na verdade, quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou no jardim as sementes da humanidade. Um casal, para a partir daquele casal, toda a humanidade ser estabelecida, toda a humanidade ser constituída. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, a única ordem que tinha, Gênesis 3, 22 e 24, por favor, a gente vai ver que Deus ele deu o jardim inteiro para Adão e Eva. Inteiro. Centenas, talvez milhares de árvores. Nós não sabemos quantas árvores tinham, quantas especialidades de frutas existem em todo o mundo, se é que tem alguma que já deixou de existir ao longo da história, mas todas eram deles. Só tinha uma que não podia. Uma. Só tinha uma. E parece uma coisa impressionante, em vez de eles ficarem felizes com todas aquelas outras, mas eu quero essa aqui. Parece coisa de criança, não parece? Eu sei que você e eu nunca fazemos nada assim quando alguma coisa não pode. Parece que o que não pode é mais interessante do que tudo que pode perde valor diante daquilo que não pode. E quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, quando Adão transgrediu aquela ordem de Deus, aqui não, porque Deus ele queria um relacionamento real, um relacionamento sincero. Deus não queria um relacionamento de bonecos programados que fizessem tudo o que Ele quer. É interessante como tem pessoas que falam, mas por que Deus deixou que acontecesse assim? Entre outras coisas, para que você pudesse ter o seu direito de questionar o porquê que Deus fez assim. Porque se Deus não fizesse assim, você não teria nem a possibilidade de questionar. Você só ia fazer, sim, Senhor, sim, Senhor. E acho que você estaria feliz assim. Deus nos criou com liberdade. Mas por conta do pecado da transgressão, o Senhor, então, Ele decidiu trazer uma consequência, como Ele já tinha dado para Adão. Ele estabeleceu a forma. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, Deus falando dele mesmo na primeira pessoa do plural, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, aquela multiplicação que ia acontecer dentro do jardim e debaixo da bênção de Deus, aconteceu fora do jardim, longe da bênção de Deus, separado de Deus para sempre. Por quê? Para que a morte não se perpetuasse em vida. Isso aqui é muito importante. Nós todos estamos vivos, amém? Mas as pessoas que não estão em Cristo, segundo Deus, elas estão mortas, embora vivas. Elas não têm um atestado de óbito, mas para Deus elas estão mortas espiritualmente, não têm relacionamento com Deus, não conseguem ser recebidos por Deus por conta do pecado. Agora, não só o pecado de Adão, mas o seu pecado e o meu pecado, porque todos nós pecamos, não é assim? Não é o pecado de Adão, mas é o nosso. É o meu, e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e todos nós então fomos estabelecidos fora do jardim, fomos constituídos fora do jardim. Então, como todos nascemos fora do jardim, precisamos em algum momento entender como vamos voltar para o jardim. Eu vou falar sobre a palavra da reconciliação, mas não há como ter palavra de reconciliação se a gente não entender que há um conflito que precisa ser reconciliado. E o conflito que precisa ser reconciliado é que as pessoas que não entendem, não receberam ainda a revelação do amor de Jesus, elas discutem com Deus e perguntam assim, mas por que é assim? Ou por que é assado? E por que tal religião é? Ou por que um fala assim? O que temos é um grande conflito das pessoas com Deus. Por que Deus é assim e não é assado? As pessoas querem um Deus do jeito que elas querem. As pessoas querem um Deus que se manifeste segundo a sua prescrição. E o dia que tiver um Deus assim, ele não é Deus, ele é um servo. Se ele faz o que eu quero, quem é o Deus da história? E esse conflito só pode ser solucionado com Deus em Jesus Cristo. Por quê? Porque a religião diz isso? Não. Porque Deus estabeleceu assim. Porque Deus, Ele mesmo, foi oferecer a solução para aquilo que aconteceu no jardim. E a solução que Ele ofereceu no jardim, como foi tremendamente bem explicado e ministrado aqui, é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se a gente acha que o pecado não é tão sério assim, imagina que Deus, para pagar o pecado, Ele mandou o próprio Filho dEle na cruz do Calvário morrer daquela morte horrorosa. Porque você não acha que se tivesse alguma outra alternativa, Deus teria feito?
Se uma religião qualquer resolvesse o problema, era mais fácil Deus criar 50 religiões diferentes e falar, creiam como vocês quiserem, que eu recebo todos vocês aqui e está tudo certo. É que a gente não entende o que realmente é o pecado. A gente não entende realmente o que o pecado causou na eternidade anterior. A gente não entende realmente a santidade de Deus e o quanto o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Se nós não entendemos isso, a gente vai achar que todas as religiões são boas e que todas elas levam a Deus e que boas obras também levam e que qualquer coisa leva, porque no fim Deus vai receber todo mundo e está tudo certo. A única coisa que desmonta essa tese é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se tivesse qualquer outra alternativa, seria muito menos doloroso para Deus ter feito. Seria muito menos doloroso para Jesus ter acontecido. Então, se nós não entendermos que a cruz ela é uma declaração de amor de Deus, e ela é uma declaração de reconciliação dele conosco, é ele nos trazer para perto dele, é ele nos dar acesso a ele, é ele consertar a bagunça que nós fizemos, pagando ele a conta. Se a gente não entender isso, a gente vai achar que a gente pode viver de qualquer maneira e que está tudo bem. Mas quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que nós não podemos viver de qualquer jeito mais. Porque ou eu preciso me reconciliar com Deus, ou eu já me reconciliei com Deus e a minha vida tem que mudar, se é que eu me reconciliei com Deus. Se realmente eu entendi a salvação de Jesus, e Jesus ele começou a fazer parte da minha vida, e agora eu entendo a palavra de Deus como um norte que Deus me oferece, e eu sou chamado a obedecer a Ele, porque Ele é Deus e Senhor, e eu sou filho, mas eu também sou servo, e Ele manda e eu obedeço. Ele não faz o que eu quero, mas Ele me chama a fazer o que Ele quer que eu faça, porque Ele conhece todas as coisas, Ele tem todas as respostas, Ele conhece tudo, e eu não. Eu achei interessante, eu não vou lembrar exatamente a cena, mas aquele filme que o Jim Carrey ele vira Deus, não é isso? O Bruce Almighty, né? E ele começa a responder as orações de todo mundo, todo poderoso, né? Todo poderoso. E a coisa mais interessante é que ele resolveu enriquecer todo mundo num jogo de loteria. Então ele falou que todo mundo ia ganhar, e todo mundo tinha milhões, mas como todo mundo foi ganhar, virou centavos para cada um. Porque ele não conhecia todas as variáveis. A gente quer ajudar as pessoas, do jeito que a gente acha que ajudar as pessoas vai funcionar. E na nossa sabedoria, na nossa lógica humana, a gente pode ter certeza que uma coisa é boa, mas a gente põe em prática, nem sempre vai funcionar, porque nós não conhecemos o todo. Deus conhece a biografia de cada pessoa, Deus conhece os antepassados de cada pessoa, Deus conhece os relacionamentos de cada pessoa, Deus sabe como cada relacionamento cruza com outros relacionamentos, Deus sabe como tudo isso impacta no cenário maior, Deus sabe como tudo isso vai impactar na saúde pública, na economia, na eternidade. Deus ele tem variáveis que nós não alcançamos, é por isso que Ele nos pede para obedecer e confiar, crer nele, porque se Ele sabe tudo, eu posso crer nele, porque Ele sabe o que eu não sei. Tem coisas que eu posso achar maravilhosas, mas ao fim são caminhos de morte. Uma ilustração que me marcou, que eu achei sensacional, um cara estava andando numa estrada, no meio da noite, estava uma noite de chuva, e ele estava andando, sabe aquelas estradas de curva assim, que você vai descendo em torno de um precipício assim? Ele estava descendo e o carro dele quebrou. Aí ele começou a falar, Deus, e agora o que eu faço? Estava chovendo, estava escuro, não tinha luz, não tinha carro, não tinha nada, não tinha lua, chuva, tempestade. E ele saiu andando, quando ele saiu andando, ele descobriu que ele tinha passado de um barranco, e ele caiu do barranco, e ficou pendurado numa árvore. E ele estava lá pendurado numa árvore, chovendo de noite, tudo escuro, aquele desespero, aquela loucura. Deus, eu preciso do Senhor aqui. Deus, me ajuda. Deus, o que eu faço? E Deus falou, solta a árvore. Como assim? Solta. Solta! Não, Deus, agora o Senhor quer me matar de uma vez, já não foi suficiente o acidente, não foi suficiente eu estar sozinho aqui, não foi suficiente eu cair no barranco, eu agora estou aqui pendurado nessa árvore, eu vou morrer, eu peço para o Senhor me ajude, o Senhor fala para eu soltar, para eu largar a árvore, o que o Senhor quer fazer comigo, Deus? Solta a árvore, larga, abre a mão. De jeito nenhum, Deus! Ai, o cara ficou sofrendo pendurado a madrugada inteira. Até que quando os primeiros raios do sol brilharam, ele pôde perceber que ele estava a 1 palmo da estrada embaixo do pé dele, porque a estrada ela descia em círculos. Se tivesse soltado a mão, ele estava salvo. Ele não podia ver nada, porque estava escuro, porque estava uma tempestade,
porque já estava se sentindo abandonado por Deus. Mas Deus deu um conselho para ele que parecia uma loucura. Mas se ele tivesse obedecido a Deus, ele estaria salvo, teria tido uma madrugada super feliz, sem cãibras, sem dores. É claro que é uma ilustração, mas você entende a coisa? Deus fala para você e para mim, faça isso. Mas eu tenho certeza que eu tenho um plano muito melhor e eu quero que Deus faça o meu plano. Porque esta contaminação de eu estar fora do Éden distorceu a nossa mente, distorceu a nossa origem. E quando Deus nos traz de volta, Ele começa agora a transformar o nosso entendimento pela palavra, para que nós possamos crer nele, para que nós possamos receber a transformação que há na palavra dele, e para que nós possamos agora ser úteis a Ele para trazer os que estão de fora do jardim, por figura, para dentro do jardim. O Senhor nos quer trazer para dentro do seu propósito. Hoje a figura que Ele usa é um aglomerado de pessoas chamado de igreja, mas não é a religião evangélica, porque a religião evangélica é tão ruim quanto qualquer outra, mas a igreja de Jesus é constituída não por pessoas que reúnem num prédio, mas por pessoas que foram então chamados para fora de onde estavam, chamados daquele lugar em que todos nós nascemos, separados de Deus, longe de Deus, condenados pelo nosso pecado, para agora fazer parte com Deus do sistema dele, do reino dele, para que em breve, muito em breve, nós possamos entrar nesse lugar, que é onde eu vou concluir hoje. Mas, tudo bem, Haroldo, estou aqui, já sou da igreja, já recebi Jesus, já estou salvo, já entendi, tá bom, olha, Haroldo, puxa vida, legal essa palavra, eu quero entender como é que funciona, tudo bem. Então, eu quero falar com dois tipos de pessoa. Se você ainda não conheceu Jesus desta maneira, você precisa fazer isso logo. Você precisa, de uma maneira bem simples, reconhecer o seu pecado, reconhecer que o seu pecado te separa de Deus, que você está fora do jardim, que você nasceu lá de fora, e que se tudo continuar assim, quando você morrer, você vai estar lá de fora e não tem solução. A solução é entrar. Por isso que Jesus se apresenta como a porta. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. A salvação está em entrar por Jesus Cristo. Você precisa entrar por Jesus Cristo. Amém? É verdade. Mas, por outro lado, se você já está em Cristo, nós temos um chamado, nós temos um desafio, que é a palavra da reconciliação. E o que eu quero dizer para você é que nós, como igreja, nós estamos começando esse tempo novo, então, depois de completar o aniversário, nós estamos entrando em um novo ciclo de tempo, e Deus tem falado muito ao nosso coração acerca desse novo ciclo de tempo, e eu quero dizer para você que a palavra de Deus que está sobre a nossa vida, o motivo do nosso jejum e oração para esse tempo, é que você e eu precisamos abraçar esta verdade espiritual. Abra comigo em Romanos capítulo 5, versículos 5 e de 5... capítulo 5, de 9 a 11, porque nós somos justificados. Então, se você entendeu, e se não entendeu, eu quero depois explicar com mais calma, vamos conversar, mas a nossa justificação pelo pecado foi feita através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou de todo o pecado, então nós agora podemos entrar na presença de Deus, lavados por esse sangue. Mas veja, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, versículo 9 de Romanos 5, seremos por ele salvos da ira. Pode virar o 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, pela morte de Jesus, pela vida de Jesus, nós recebemos salvação, nós recebemos a lavagem dos pecados pela graça, e agora então nós estamos reconciliados com Deus. O Adão saiu do Éden, foi embora, falou, não quero te obedecer. Nós, quando estamos fora e ouvimos o convite e Deus fala, entrega o teu coração, se arrepende dos seus pecados, recebe o que eu estou te dando pela graça por meio da fé. Se eu faço isso, eu obedeço o que foi desobediência. A desobediência nos tirou para fora, a obediência agora me leva para dentro. Pela obediência à proposta, à oferta que Deus me dá, eu obedecendo, crendo, recebendo, eu agora tenho acesso e sou reconciliado com Ele. Mas mais do que isso, 2 Coríntios 5, 18 a 19. Então, Deus criou, 2 Coríntios 5, 18, Deus criou
todas as coisas. Amém? Eu sei que as origens é uma questão de crença. Ou nós cremos que Deus criou todas as coisas, ou nós cremos que alguma outra coisa, ou algo aconteceu que produziu todas as coisas. É uma questão de crença. Pela Bíblia, nós cremos que Deus criou todas as coisas e que tudo provém dele. Então, nós cremos que tudo provém dele. Aí, então, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele não reconciliou você porque você se tornou evangélico. Ele não reconciliou você porque você veio para essa igreja. Ele não reconciliou você porque você fez boas obras. Ele não reconciliou você porque você deu dízimo. Ele não reconciliou você porque você reencarnou. Ele não reconciliou você com ele por nenhuma outra coisa, segundo a Bíblia, que não seja através de Jesus Cristo. Não há reconciliação com Deus que não seja através da obra de Jesus Cristo. Ou a gente crê nisso, ou a gente fala que a Bíblia é uma farsa, joga a Bíblia fora e vai viver de outra maneira. Mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e se você crê que a Bíblia é verdade, você tem que entender que não há outra forma de acesso a Deus, o Pai, se não for através de Jesus Cristo, o Filho. Você tem o direito de não crer na Bíblia. Você tem o direito de rejeitar a criação da paz de Deus. É uma decisão de vida. Mas se você decide crer que a Bíblia é a verdade, se você decide crer que Deus criou todas as coisas, você é obrigado a crer em tudo que está na Bíblia revelado. E aqui tem uma revelação muito boa para você, é que a revelação da reconciliação de você, ou para você, com Deus, ela está em Jesus Cristo. Não é algo que você faça, mas é o que Jesus fez. Não é mérito seu, é pela graça, por meio da fé e pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas então veja, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. O responsável pela reconciliação é Jesus Cristo. Mas o responsável para levar as pessoas à reconciliação com Cristo somos você e eu que cremos. Esse é o ministério que Deus nos deu. Você pode ser do ministério de louvor e adoração, você pode ser do ministério de intercessão, você pode ser do ministério da diaconia, você pode ser do ministério da IBD, você pode ser do ministério da pregação da palavra. Todos esses ministérios são muito importantes, mas são secundários, porque o texto ele é muito claro. O ministério que Deus nos confiou é o ministério da reconciliação. Glória a Deus, eu vou pregar para você que entendeu, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos concedeu o ministério da reconciliação. O que significa isso? Que você tem em você o poder de gerar vida eterna na vida de uma pessoa que está perto de você. Não pelo seu poder, não pela sua obra, mas porque você vai falar acerca da ministração de Jesus na cruz. E esta mensagem há tanto poder nela que ela vai quebrar o coração dessa pessoa. Ela vai falar, eu preciso disso. E pode virar mais um, porque não é só o ministério da reconciliação, mas é a palavra. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens das suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A humanidade está em conflito com Deus. A humanidade está em confronto com Deus. A humanidade não quer Deus. Quer alguém que solucione os problemas. Que haja paz entre as nações, que haja soluções econômicas e políticas, que todo mundo viva bem e em paz e está tudo bem. E não está tudo bem. Isso pode funcionar como um grande pacto de paz entre as nações em conflito, mas não tem poder para reconciliar com Deus. E a palavra da reconciliação está na sua boca, você que conhece Jesus como Salvador. Porque se você conhece Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece é que, para isso ser possível, o Espírito Santo de Deus veio habitar em você. O Espírito Santo de Deus revelou a palavra de Deus para você. Esta palavra que está implantada em você e em mim, esta palavra é poderosa para salvar. Não é a sua boa intenção de falar alguma coisa boa para ajudar as pessoas. Isso é bom. Ajude as pessoas com coisas boas. Mas o que pode produzir vida é só a palavra de Jesus Cristo. É só a palavra da reconciliação. E o que acontece é que, então, qual é o propósito de Deus para nós, depois que nós nos encontramos com Ele?
O ministério da reconciliação. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Ministério da reconciliação. Ah, eu não sei que palavra que eu vou pregar. A palavra da reconciliação. Esta é a única, ou é a palavra central que nós temos que fazer verdadeira nas nossas vidas enquanto estamos aqui. Pregar o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação, a palavra da salvação, que há solução para as pessoas encontrarem a Deus. Pela graça, por meio da fé, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há outra maneira. E por que isso é tão importante? Porque quando nós pregamos a palavra da reconciliação, a revelação que tem que ser dada é que eu estava com as minhas vestes totalmente encardidas do pecado. É como se eu tivesse uma roupa que acabou de lavar, bonitinha, limpinha. As mães já viram mais as criancinhas fazerem isso. Aí naquela época de antigamente, que ainda tinha quintal com terra, aí aquele dia de chuva que tem aquela lama, aí arruma o menininho, a menininha bonitinho, fala, não sai daqui que já nós vamos para o programa, coloca sentadinho, espera aqui, que eu só vou pegar não sei o quê, e quando volta, encontra o filhinho chafurdando na lama, assim, sabe assim? Você já viu isso? Já fez isso? Né? Já fez isso, né? Deus perdoa, mas precisa se arrepender. É mais ou menos essa figura? Nós estávamos com as nossas vestes espirituais imundas diante de Deus. Mas aí o Senhor nos prega a palavra da reconciliação e nós lavamos as nossas vestes com o poderoso sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus nos pode perdoar os pecados. Eu já ouvi muitas vezes uma coisa que é engraçado como as pessoas banalizaram a compreensão acerca das coisas, né? A pessoa está lá no trânsito. Em São Paulo tem acontecido muitas vezes algumas chuvas extravagantes e as pessoas ficam presas no trânsito, às vezes 1 hora, 2 horas, não é isso? E aí já vinha as entrevistas lá e a pessoa fala, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui pagando os meus pecados. Já ouviu isso? Ou aquele casal, e eu vou mudar a piada, vem o sogro, não a sogra, vem o sogro passar o final de semana em casa, estou pagando meus pecados. Meu sogro está em casa, ou meu cunhado, sempre assim, os agregados, né? Lembra que um dia você vai ser sogro, cunhado, sogra, cunhada, tá? Pensa nisso, né? Mas eu quero dizer o seguinte, nós colocamos coisas que, como se fossem pagar os nossos pecados, como se realmente nós achássemos que paga. Se a pessoa parasse para pensar, ou ela não entende o que é pecado, ou ela acha que o pecado é tão barato, ou ela acha que o que ela está passando é tão grave, tão sério, mas às vezes se ela contar para outra pessoa, a pessoa vai falar, você está sofrendo só isso? Deixa eu te contar o meu problema. Todo mundo tem um problema pior que o outro para contar. Achar que ficar no trânsito é pagar o pecado, pega alguém numa fila de hospital. E muita gente em fila de hospital pode achar que está pagando os pecados e não está pagando os pecados. A única maneira de pagar pecados, segundo a Bíblia, é pelo sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus lavando os nossos pecados, ele não apenas oferece ou começa a oferecer algo que começa nesses dias aqui, mas principalmente nos conduz à eternidade. A palavra de Deus nos diz lá no Éden que Deus expulsou o homem, e aí quando expulsou o homem, fechou-se os portais do céu, e tem lá querubins guardando o caminho, aliás a palavra certa é caminho e não porta, de acesso ao Éden. O caminho de acesso ao Éden foi fechado por Deus ao homem, por querubins, porque agora os homens foram expulsos desse lugar. Aí Jesus vem e diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Lembra que ele nos compara a ovelhas, não é isso? Então nós estamos entendendo que existe um lugar interior, existe um lugar exterior, existe um caminho de acesso, existe uma porta de acesso, e o caminho de acesso e a porta de acesso são revelações de Jesus. E ele diz que ele é a porta estreita, o caminho apertado. Porque não dá para a gente fazer nada que seja nosso, mas totalmente e exclusivamente o que seja dele. O homem foi expulso do Éden, como nós lemos, para que não tivesse mais acesso à árvore da vida. Então a humanidade morre porque foi expulsa do jardim e não tem mais acesso à árvore da vida. E a árvore da vida é uma figura profética de Jesus Cristo, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus faz várias declarações vinculando a sua pessoa profeticamente a várias manifestações de vida que nós podemos entender, porque ele falou para nós, para que nós pudéssemos entender verdades espirituais baseadas em questões da nossa vida diária. Mas o que é maravilhoso é que todo mundo pensa, e como é que vai ser o fim do mundo? Aí fala, não vai ter fim do mundo nunca, o mundo é eterno.
Tá bom, o mundo pode ser eterno, mas o seu mundo e o meu mundo vão acabar um dia, porque nós não somos eternos, né? Alguns de nós vivemos um pouco a mais, um pouco a menos, mas sem medo de errar, eu posso dizer para vocês que daqui a 100 anos nenhum de vocês estaremos vivos, não é isso? Aqui, na Terra, não é isso? Se Jesus não voltar antes, daqui a 100 anos, aqui vai ter só pozinho, não é? Então, em algum momento, o seu mundo e o meu mundo vão acabar. Talvez, em algum momento, esse mundo que a gente conheça acabe. O History Channel, o Discovery Channel, os canais de documentários, eles fazem várias simulações de como seria um fim do mundo, não é? A Bíblia tem uma descrição, mas não é essa a minha pauta para hoje. O fato é que quando tudo se acabar, a minha pergunta para você é: aonde você vai estar? Agora, se você já resolveu a sua questão, eu perguntaria: aonde vai estar o teu querido, a tua querida, teu filho, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu amigo, teu colega, aquela pessoa que vive com você e que você tem carinho, ou tem amor, ou tem apreço? Onde essas pessoas vão estar? A palavra da reconciliação tem que ser para nós, mas a palavra de reconciliação agora tem que ser para eles. Veja comigo esse texto, é o último que eu vou ler agora pela manhã, Apocalipse 22, de 1 a 5. Essa daqui é uma descrição tremenda, reversa. Essa descrição é provavelmente a descrição de Adão saindo do Éden, quando ele foi expulso do jardim. 22, 1. E aí o que acontece? Adão foi saindo do Éden e foi deixando para trás todas essas imagens que nós vamos ler agora, quando ele foi expulso para fora. E eu quero que você entenda que agora que você, se você está em Cristo, se você recebeu a lavagem do sangue de Jesus nas suas vestes, essa é a descrição daquilo que você vai ver um dia na sua caminhada, depois que você deixar este lugar. A palavra de Deus nos diz que, então, João falando, o Senhor me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus. Essa descrição do trono de Deus a gente encontra Davi em Salmos. O trono de Deus é da onde saem as águas vivas e purificadoras. É tremendo aquele texto. E ele então diz que este rio sai do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas vive, está sentado à destra do Pai. Está sentado à destra do trono de Deus, no trono que é dele, um trono de glória e majestade. No meio da sua praça, então, a visão, tem uma praça, e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida. A figura de Jesus, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O Senhor expulsou a humanidade para não ter acesso mais a esta árvore. A partir de agora, quem está em Cristo entra e tem acesso a esta árvore do jardim. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E o versículo 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Esta é uma pequena descrição de uma realidade espiritual que Adão viu saindo, mas que você e eu somos convidados a enxergar entrando. Mas o último versículo, 14 do 22 mesmo, aí onde você está, Apocalipse 22, o versículo 14 diz o quê? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Pelas portas. Meu querido, minha querida, eu não sei qual é a sua posição hoje, quando você entrou aqui de manhã nessa reunião, quando você veio aqui
nos visitar, quando você voltou aqui para mais uma vez estar conosco, ou para você que já faz muita coisa aí diante de Deus. Eu vou dizer para você que nós, como igreja, nesse tempo de jejum, o que eu entendo que nós temos que focar é que nós temos que abraçar o nosso ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, para que o Senhor nos use, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos trazer a vida de Jesus para todos aqueles que estão ao nosso redor, amém? Esse é o objetivo de Deus. E se Deus nos chamou para alcançarmos o perdido, todo aquele que foi alcançado pelo amor do Senhor, é para alcançar o perdido. Essa palavra é para você e para mim, nós precisamos fazer esse trabalho. Esse é o ministério que cabe sobre nós. Mas, se você um dia já de alguma maneira se reconciliou com Deus, mas a sua vida não está fazendo a menor diferença nas mãos de Deus, porque você tem tanta coisa mais importante para fazer, coisas que com certeza daqui 100 anos vão ser tremendamente importantes, a gente ocupa tempo com coisas que não vai fazer a menor diferença. E a gente perde o contato com as coisas eternas que daqui a 100 anos, 1000 anos, 1 bilhão de anos farão toda a diferença. Porque se você um dia teve a revelação de Jesus, você tem a revelação da eternidade, você tem a revelação das coisas que Ele espera a teu respeito, então você precisa arregaçar as mangas e fazer a diferença. Você precisa voltar de onde você estava, lembrar onde foi que você caiu, onde foi que você parou e se reconciliar com Deus. Porque você já se reconciliou com Deus na cruz do Calvário, mas talvez depois de convertido, o pecado começou a prender a sua vida, as distrações entraram e você perdeu o rumo, você perdeu o foco, e é tempo de você se reconciliar, mas agora é reconciliar com Deus. Eu criei essa palavra porque não é mais para salvação, mas é para voltar a ser quem você é em Jesus Cristo. Mas se você entrou aqui, e você não tem certeza que quando chegar neste portal, alguém vai chegar para você e vai falar: opa, não estou vendo a marca de acesso. Não estou vendo, os leitores ópticos aqui do céu não identificam você como uma pessoa autorizada a entrar. E como você chegou aqui, daqui não tem mais oportunidade. Você não pode entrar aqui, mas você também não volta mais para a vida original. Você só pode ir para o lugar que é a ausência total de Deus. Você só pode ir para o lugar da condenação daqueles que não receberam a Jesus como Senhor. E é uma tragédia alguém chegar diante daquele portão e não poder entrar. Minha pergunta para você é: você tem certeza que quando chegar o seu dia de estar diante daquele portão, você vai entrar? Porque se você não tem, você pode resolver esse problema hoje, aqui, junto conosco. Com uma simples declaração de fé, para dar início ao processo.